Já parou para pensar que desde um oi no WhatsApp até um relatório super formal, a gente usa um conjunto de regras e ferramentas que nem percebe que existem? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas secreta e entender como a linguagem realmente funciona por dentro. Parece piada, né? O que uma coisa tão séria como uma receita médica pode ter a ver com uma fofoca de corredor? Bom, por mais incrível que pareça, a resposta é a estrutura. As duas, no fundo, são montadas com as mesmas peças básicas. E é essa a ideia que vai ser o nosso guia hoje. Então, vamos começar pelo começo. A primeira grande ferramenta do nosso kit são 6 componentes essenciais. Pensa neles como os ingredientes de uma receita. Sem eles, o bolo da comunicação simplesmente não sai. E é sério, isso vale para tudo. Um e-mail, uma conversa, um outdoor, uma bula de remédio, não importa. Toda e qualquer comunicação que a gente faz ou recebe depende desses 6 elementos para fazer sentido. Entender isso é quase como ter uma chave mestra para decifrar qualquer mensagem. E aqui estão eles, os nossos 6 ingredientes. Olha só, a gente tem o emissor, que é quem envia a mensagem, o receptor, que é quem recebe, aí vem a mensagem, que é o conteúdo em si, o código é a língua que eles usam, tipo português, o canal é por onde a mensagem viaja, pode ser o ar, um papel, a internet, e por fim, o contexto, que é toda a situação em volta. Juntos, eles formam o circuito completo da comunicação. Mas beleza, vamos tirar isso da teoria e ver na prática. Imagina essa cena. Uma enfermeira dando orientações para um familiar. A enfermeira é a emissora. O familiar, o receptor. A mensagem é a instrução. Trocar o curativo a cada 24 horas. O código é a nossa língua portuguesa. O canal, a voz dela, a fala. E o contexto, a alta hospitalar. Viu só como tudo se encaixa direitinho? É um sistema perfeito. Ok, então a gente já entendeu o esqueleto da comunicação. Agora vamos para outra ferramenta que cuida, digamos, das roupas da linguagem. Porque a língua não é uma coisa rígida, engessada. Pelo contrário, ela é viva, ela se adapta e muda o tempo todo, dependendo de quem fala, onde fala e com quem fala. E essas trocas de roupa da língua têm nome, são as variações linguísticas. E aqui vai a coisa mais importante que a gente precisa saber sobre elas. Variação não é erro, de jeito nenhum. É, na verdade, a maior prova de que a nossa língua é rica e está em constante movimento. A variação geográfica é a mais fácil de notar, né? É a que a gente percebe quando viaja. No sul se come bergamota. Em outros lugares é mexerica, tangerina. Se no Nordeste alguém diz que está brocado, é porque está com muita fome. Já no Rio, algo sinistro pode ser uma coisa incrível. São os temperos que cada região coloca no nosso português. Agora, a variação social tem a ver com os grupos dos quais a gente faz parte. O exemplo dos médicos é perfeito. Entre eles, no prontuário, eles escrevem algo como paciente evoluiu com dispneia. Mas na hora de falar com a família, eles traduzem para olha, ele está com falta de ar. Não é que um jeito é certo e o outro errado. É uma questão de adequação, de garantir que a comunicação funcione. Continuando a explorar nosso kit, a gente chega numa parte que costuma dar um nó na cabeça. A diferença entre tipo e gênero textual. Mas calma, para descomplicar, vamos pensar como se a gente estivesse numa obra. Antes de construir uma casa, um prédio, qualquer coisa, o que a gente precisa? Da planta, do projeto. Só depois o prédio sobe. Com os textos, a lógica é exatamente a mesma. Então, a grande sacada é esta. Os tipos textuais são a planta baixa. É o projeto, a estrutura básica. E, assim como projetos de construção, existem poucos modelos. Já os gêneros textuais são as construções prontas. São os textos que a gente usa no dia a dia, o e-mail, a receita, a notícia, o post. Esses são infinitos, aparecem novos o tempo todo. E essas plantas baixas, esses modelos, são basicamente 5. A narração, que serve para contar uma história, a descrição, para detalhar como algo é, a dissertação, para defender uma ideia, a injunção, que dá uma ordem, uma instrução, e a exposição, que serve só para apresentar informações. Quase todo texto que existe usa uma ou mais dessas 5 estruturas. E agora vem a parte mais legal. Os textos do mundo real raramente usam uma planta só. Eles misturam tudo. Pensa numa bula de remédio. Ela descreve a aparência do comprimido, ela expõe para que ele serve e ela dá uma instrução de como tomar. Ou seja, ela mistura 3 tipos diferentes num só gênero. É uma construção híbrida super complexa. Bom,
a gente já olhou as estruturas grandes, agora vamos pegar uma lupa. Vamos para a ferramenta de maior precisão do nosso kit, a palavra. É aqui que entra a semântica, o estudo dos significados. E vamos ver como a escolha de uma palavra pode mudar absolutamente tudo. Pensa rápido, emergência e urgência é a mesma coisa. No dia a dia a gente até usa como sinônimos, mas na área da saúde a diferença é brutal. Emergência significa risco de vida imediato, tipo uma parada cardíaca. Urgência também é grave como uma fratura, mas não tem esse risco imediato. Confundir essas duas palavras num hospital tem consequências gigantescas. A precisão aqui salva vidas. E ainda falando de palavras, elas podem ter dois sabores. O sentido denotativo, que é o sentido literal, o do dicionário. O coração é um órgão que bombeia sangue, ponto. E tem o sentido conotativo, que é o figurado, o poético. Ele tem um coração de ouro. É claro que ele não tem um órgão de metal, né? É por isso que em textos técnicos a gente sempre prefere a denotação, para não ter chance de dupla interpretação. E para a gente fechar a nossa caixa de ferramentas com chave de ouro, vamos resolver de uma vez por todas um dos maiores mistérios da língua portuguesa: os 4 porquês. Parece um bicho de 7 cabeças, eu sei, mas com os macetes isso vai ficar muito, mas muito fácil. Primeiro da lista, porquê, separado e sem acento. Esse é o curioso, que faz as perguntas. Ele geralmente aparece no começo das frases. E a dica de ouro para nunca mais errar é: tente colocar a palavra motivo do lado. Por que motivo o paciente teve febre? Deu certo? Então é separado. Agora o porquê, tudo junto e sem acento. Se o outro pergunta, esse aqui responde. Ele é o cara da explicação. E o macete infalível é tentar trocar por pois. Ele foi internado, pois estava com febre. Fez sentido? Então é porque junto, sem medo de ser feliz. O terceiro é o porquê, separado e com acento. Esse é o mais fácil de todos, sabe por quê? Porque ele só aparece no final da frase antes de um ponto final de interrogação. A regrinha visual, chegou no fim da linha, ganha o acento, o chapeuzinho. Simples assim. E por último, o porquê junto e com acento. Esse é o único que virou substantivo. Ele é sinônimo da palavra motivo. A dica para saber que é ele é só ver se tem um artigo antes, como o ou um. Ninguém entendeu o porquê da decisão. Viu o ali? Então pode usar esse porquê com acento que tá tudo certo. Então, para nunca mais esquecer, aqui vai a nossa colinha final. Porquê separado é para perguntar. Porquê junto é para responder. Porquê com acento no final, só no fim da frase. E o porquê junto e com acento é o mesmo que o motivo. Pronto, mistério resolvido. E assim, a gente viu que a comunicação é um sistema incrivelmente bem pensado. Quase um mecanismo de relógio suíço, né? Das estruturas gigantes até a escolha de uma palavrinha, tudo tem um porquê de estar ali. Agora, fica a reflexão. Depois de conhecer essa mecânica toda por trás, qual palavra ou expressão nunca mais vai parecer a mesma?